Amor ou chantagem divina? João 3,16 talvez seja o versículo mais repetido, estampado em cartazes, camisetas e pregações pelo mundo. Ele é apresentado como o resumo perfeito do cristianismo. A ideia de um Deus amoroso que, para salvar a humanidade, entrega seu próprio filho como sacrifício. Parece bonito em um primeiro olhar, mas quando olhamos com mais atenção, percebemos que há contradições profundas, incoerências e até uma lógica cruel escondida atrás dessas palavras. Primeiro, vamos analisar a frase inicial. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se esse Deus realmente ama o mundo, por que o mundo é marcado por tanta dor, miséria, injustiça e violência? Milhões de crianças passam fome todos os dias, inocentes sofrem em guerras, doenças incuráveis levam vidas precocemente. Que tipo de amor é esse que se manifesta por meio de tanto sofrimento? Um pai humano que dissesse, eu amo meu filho, e o deixasse passar fome, seria chamado de negligente, cruel e até criminoso. Mas quando falamos de Deus, o mesmo comportamento é considerado um mistério divino. Além disso, o texto afirma que Deus amou o mundo ao ponto de dar o seu Filho unigênito. Aqui surge outra contradição. Se Deus é todo-poderoso, por que precisaria de um sacrifício humano para perdoar pecados? Não seria mais simples apenas perdoar? Por que transformar a morte sangrenta de Jesus em um espetáculo necessário? Esse cenário se parece muito mais com práticas arcaicas de povos antigos que sacrificavam pessoas ou animais para agradar deuses furiosos. O cristianismo apenas refinou essa ideia, mantendo a base irracional, o sofrimento de um inocente sendo a moeda de troca para a redenção dos culpados. Pense bem, se alguém comete um crime, não é justo que outra pessoa, inocente, seja punida no lugar dele. Isso seria uma distorção completa da justiça. Mas a teologia cristã apresenta exatamente esse conceito como a maior prova de amor divino. A pergunta que fica é: como esse ato pode ser amoroso, se ele se baseia em violência e substituição injusta? Outra parte importante do versículo é: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui vemos a exclusividade e o condicionamento do suposto amor de Deus. Ele ama o mundo, mas apenas salva aqueles que acreditam em uma história específica. Quem nasceu em culturas diferentes, quem nunca teve contato com o cristianismo, quem não consegue acreditar em milagres ou ressurreições sem evidências, todos esses estariam automaticamente excluídos. Isso não é amor universal. É chantagem espiritual. Se o amor de Deus fosse realmente infinito e perfeito, não faria sentido impor uma condição de fé cega. Um Deus amoroso de verdade salvaria todos, sem distinção, sem exigir credulidade. Mas em vez disso, o texto cria um sistema de divisão. De um lado, os salvos que creem, do outro, os condenados que ousam questionar. É a velha lógica do acredite em mim ou sofra eternamente. Isso se parece mais com uma ameaça do que com um convite ao amor. Outro ponto central é a ideia da vida eterna. O cristianismo usa essa promessa como recompensa, mas sempre vinculada ao medo do inferno. É uma manipulação psicológica. Você é colocado diante de duas opções extremas: ou aceita a fé e ganha a vida eterna, ou recusa e sofre tormento eterno. O detalhe é que nenhuma das duas opções pode ser comprovada. Não há evidências empíricas de céu ou inferno. Mas a narrativa funciona porque apela para os medos e esperanças mais profundos do ser humano. É uma forma de controle, não uma demonstração de amor. Se olharmos de forma racional, João 3,16 não é uma mensagem de amor incondicional, mas de dependência emocional. Ele apresenta um Deus que exige obediência, fé cega e aceitação de um sacrifício sangrento como única saída. Isso não é amor, é dominação. É o mesmo mecanismo que líderes autoritários usam: oferecer proteção, mas apenas se você se submeter.
O mais interessante é que, quando analisamos a realidade fora da religião, vemos que o verdadeiro amor não precisa de condições, ameaças ou sangue. O amor humano, aquele que sentimos uns pelos outros, se manifesta em gestos simples: cuidar, proteger, compartilhar, respeitar. Nenhum pai ou mãe saudável precisaria matar alguém para provar seu amor pelo filho. Nenhuma amizade verdadeira exige fé em uma história antiga para continuar existindo. João 3,16 sobreviveu e se tornou famoso porque é uma frase de impacto curta e aparentemente doce. Mas quando se desmonta sua lógica, vemos que ela se baseia em conceitos ultrapassados de sacrifício, em ameaças veladas de punição e em uma noção seletiva de amor. O verdadeiro amor, aquele que pode transformar o mundo, não precisa de intermediários, dogmas ou livros sagrados. Ele nasce da empatia, da solidariedade e da razão. O ateísmo olha para João 3,16 e enxerga nele uma oportunidade de reflexão. Por que acreditar em uma mensagem que exige submissão e medo para ser aceita? Por que chamar de amor algo que se parece tanto com chantagem? Não seria mais digno construir um mundo melhor com as nossas próprias mãos, valorizando a vida aqui e agora, sem esperar recompensas invisíveis depois da morte? No fim, a grande pergunta é: se Deus realmente amou o mundo, por que há tanta necessidade de provas contrárias? Por que o amor precisa ser condicionado à fé? Por que um sacrifício brutal é apresentado como solução quando um Deus onipotente poderia resolver tudo com um simples ato de vontade? Essas perguntas permanecem sem resposta satisfatória. E talvez seja exatamente por isso que milhões de pessoas estão se afastando das religiões, porque percebem que o amor verdadeiro não precisa de ameaças, sangue ou fé cega. Ele precisa apenas de humanidade. Se você gostou dessa reflexão diferente, ative o sininho e se inscreva no canal para mais conteúdos que fazem pensar. Até o próximo vídeo.